Boa tarde. O Band Cidade Entrevista vai falar hoje sobre o mutirão carcerário realizado pelo Conselho Nacional de Justiça no sistema prisional do Amazonas e os problemas constatados nos presídios do estado durante inspeções realizadas nas últimas semanas. A nossa convidada é a juíza de direito, Samira Hilui, coordenadora do mutirão carcerário, designada pelo CNJ. Boa tarde, doutora. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Ok, boa tarde também. Doutora, esse mutirão carcerário iniciou quando e vai até outubro. A expectativa de terminar esse trabalho apresentando resultados já definitivos? Exatamente, o mutirão carcerário é promovido pelo Conselho Nacional de Justiça e aqui no Amazonas tem o intervalo de 30 dias, começou no dia 17 de setembro, a previsão é encerrar até o dia 18 de outubro. E, na verdade, esse é o terceiro mutirão que é realizado aqui no estado. E o que se quer com este mutirão é justamente isso, verificar a situação, como está hoje a justiça criminal no estado do Amazonas, considerando que chama a atenção do Conselho Nacional de Justiça a elevada quantidade de presos provisórios no estado, que destoa do resto do país, 78%. O Amazonas foi um dos 7 estados escolhidos no país para ter a presença de um juiz designado pelo CNJ, acompanhando em loco aqui os trabalhos desse mutirão carcerário. Na verdade, é um mutirão que acontece em todos os estados. Exatamente. Exatamente. É prática do Conselho Nacional de Justiça realizar anualmente, a cada 2 anos, de acordo com o quadro da situação prisional, principalmente no estado, e aqui, juntamente com outros 6 estados, o Amazonas foi selecionado para ter o mutirão presencial, ou seja, com a presença do CNJ durante todos os trabalhos. Nos demais estados vai ser só por meio virtual. Os juízes vão analisar os autos e vão mandar só os dados para o Conselho Nacional de Justiça. Aqui a senhora está acompanhada de outra juíza designada também. Não, de outro estado, como designado pelo CNJ, só eu, tão somente. O que ocorre é que o Tribunal de Justiça também nomeia um juiz local para acompanhar todos os trabalhos. De fora mesmo, só eu. Vem uma servidora do Tribunal de Justiça do Ceará, que já está aqui na parte da secretariando os trabalhos no que diz respeito ao fluxo, movimento dos processos para análise. 78% dos presos no Amazonas são provisórios, aqueles que aguardam pelo julgamento nos presídios, dentro dos presídios. Isso é um dado alarmante? Chama a atenção? Exatamente. O que se quer com esse mutirão é o quê? Detectar por que aqui tem tanto preso provisório, porque é um número assim destoa do restante, do que diz respeito à situação prisional do resto do país. E qual que é a média nacional, doutora? Olha, salvo engano, eu não posso lhe dar com precisão que cada realidade é distinta, mas com certeza o Amazonas está quase que... disparado. É disparado. Entendeu? Então, varia de cada estado, mas, salvo engano, seria em torno de 40%, salvo engano. Quer dizer, esse seria o principal motivo da superlotação dos presídios? Exatamente. Aqui, como eu estava lhe falando, tem essa questão que chamou a atenção e, ao mesmo tempo, quando se fala em sistema prisional, a questão de todas as mazelas, passa também, se tem muito preso provisório, a primeira questão que passa é o quê? Cadê os juízes? O que os juízes criminais estão fazendo? Por que esses presos ainda estão lá, ainda estão aguardando o julgamento? Por que está demorando tanto? Então, é isso que se busca com o mutirão carcerário. Verificar as atividades do Poder Judiciário, as rotinas, a estrutura do Poder Judiciário, como está hoje a situação das varas criminais, que é na medida do possível o que se quer, verificar a situação do sistema prisional e verificar de que forma, até onde possa, que a primeira impressão que passa quando vê situação de preso é aquela questão, eles estão sendo abandonados pelo Poder Judiciário. Então, o que se quer verificar? Acompanhar a evolução dos processos, se está ocorrendo de fato excesso de prazo, e por isso que durante o mutirão, o que se tem? 2 momentos, das inspeções nas unidades prisionais e, ao mesmo tempo, os juízes criminais são chamados para reanalisar cada processo no que diz respeito, inclusive, para verificar a real necessidade da prisão. Por que essas pessoas têm que aguardar o julgamento? Porque tem outras medidas alternativas à prisão. Então, o que se trabalha é isso. Forçar para que a justiça criminal, tanto do interior como da capital, no que diz respeito tanto aos processos dos réus, dos presos que estão provisórios aguardando julgamento, como também aqueles que já foram condenados, para que seja verificado a questão dos prazos para a concessão dos benefícios legais. Para ver Seria se não uma está revisão ocorrendo. nesses processos Exatamente, dos condenados para também. verificar se não está ocorrendo atraso, alguma omissão por parte do Poder Judiciário. Doutora, temos imagens com a senhora visitando, fazendo uma inspeção em um dos presídios, a senhora conversando com os presos. O que a senhora realmente conversou
conversou com eles, também recebeu denúncias, né, dos presidiários? Durante todo esse momento do mutirão, que vai ser envolvido também a questão da... Eu não vou analisar os processos, a gente só coordena. Na verdade, eu sou juíza, coordenador, mas eu não tenho um poder de decisão. Eu só estou coordenando essas atividades, acompanhando a evolução do trabalho, o fluxo processual, mas também, juntamente com a nossa atividade, está inserida as inspeções nas unidades prisionais, realização de reuniões. Então, durante essas inspeções, de fato, o que mais chama a atenção hoje aqui no estado do Amazonas, tanto é que foi um fato bem noticiado, é a situação da cadeia pública Vidal Pessoa, que abriga presos provisórios. Ali, de fato, eu já realizei 5 unidades prisionais e lá destoa do restante das unidades no que diz respeito à superlotação, a questão do aspecto estrutural, as condições das celas, as condições subhumanas que aquelas pessoas estão vivendo. A senhora já sinalizou que vai recomendar o fechamento da cadeia pública. Como é que essa notícia foi recebida pelo Poder Executivo, pela Secretaria de Justiça aqui do Estado? Estou lhe entendendo. Deixa eu lhe falar. Na semana passada no início dos mutirões, logo após a abertura, compareceu aqui no estado do Amazonas, foi o conselheiro do Guilherme Calmon, que é juiz, que está lá no CNJ, ele é o supervisor do Departamento de Monitoramento do Sistema Carcerário, e ele, dentro das atividades, inspecionou a Vidal Pessoa, bem como o Hospital de Custódia. E o Conselho Nacional de Justiça, ao final do mutirão, depois de todas as análises que temos observado aqui, vai emitir um relatório e, ao final, fazer recomendações para o Poder Judiciário e sugestões para o Poder Executivo. Mas o Poder Executivo não é obrigado a acatar. Mas aí nós sabemos, assim, uma forma também de provocar, se for possível, conversar também com o Ministério Público, a questão das ações civis públicas, uma forma também de forçar o Poder Executivo a tomar as providências que cada situação requer. Além da cadeia pública, quais outras situações, quais outras unidades que a senhora realmente encontrou irregularidades? Veja só, já inspecionei o IPAT, porque alguns nomes assim não são... Uraquequara também? Não, Compage, regime fechado, o Hospital de Custódia, a Vidal Pessoa masculina e a feminina, tem mais outra que agora não estou me lembrando, o Centro de Detenção Provisória também. No Hospital de Custódia foi encontrada uma mulher com outros 27 presos. Exatamente, ela se encontrava lá, de fato, foi uma primeira pessoa que, quando abriram lá os portões, eu encontrei logo que... O que foi feito em seguida? Essa parte, sim, conversamos com a diretoria de imediato, eles vieram, o diretor, juntamente com essa equipe, já estava lá integrando a equipe na hora da inspeção, noticiou. Ela deu entrada lá na unidade no dia 2 de agosto, por determinação do juiz da terceira vara do Tribunal do Júri, que logo no dia 5 do mesmo mês, a direção comunicou ao juiz que naquela unidade não haveria ala feminina, enfermaria feminina para abrigá-la, daí que estava pedindo a transferência dela para a unidade prisional. E, infelizmente, por questão, na hora da tramitação do ofício para lançar no sistema virtual, esse documento não foi avaliado. O juiz não tomou conhecimento, não foi tratado como prioridade lá na secretaria, de forma que tão somente depois da inspeção foi que o juiz, por meio de contato telefônico, eu mesma liguei para ele para noticiar, aí que ele tomou conhecimento e tomou as providências para a imediata transferência dessa senhora para um estabelecimento para que possa receber o tratamento clínico adequado. Ela chegou a ficar quanto tempo no hospital? Salvo engano, em torno de 50 dias. De agosto... Dia 2 de agosto até no dia da inspeção, no dia 18 de setembro. Quer dizer, agora ela voltou para uma unidade prisional. Aí ela retornou porque o governo, a Secretaria de Justiça noticiou que aqui no estado do Amazonas não existe unidade para tratamento, na forma como foi determinada pelo juiz, aqui no estado não dispõe para tratamento no que diz respeito a transtornos mentais em mulheres. E daí, porque ela retornou para a unidade prisional, mas a Secretaria de Justiça garantiu que lá na unidade prisional ela estaria recebendo todo o tratamento que ela já recebia no Hospital de Custódia. A senhora também vai sugerir o fechamento do Hospital de Custódia? Lá, de fato, é bem caótico. Ali, de fato, não oferece também as mínimas condições, uma situação assim bem preocupante. Vamos agora ao intervalo comercial. O Band Cidade Entrevista volta já já, não saia daí.